paz do Senhor, que alegria estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. Já estamos na lição de número 11. Eita glória, que maravilha! E é muito bom ter você aqui conosco. A nossa revista é a Juniores. Estamos estudando a história dos profetas. E como eu disse, lição número 11, o tempo está passando, já estamos no meio do ano e ao nosso Deus toda a glória. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, Deus querido, por tua bondade e infinita misericórdia, por ter nos sustentados até aqui e mais uma vez estarmos juntos, Senhor, para esta pré-aula. Senhor, todo esse exército de professores que aqui estão comigo, crianças, ó Pai, para juntos aprendermos, Senhor, e levar ao coração dos pequenos, levar essa semente fiel e verdadeira. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos, tira-nos da inércia, Senhor. Senhor, anima-nos, reaviva-nos, ó Deus, para fazer a tua obra, o teu querer, a tua vontade. Eis-nos aqui, Pai, dependemos do teu Espírito Santo. Sem ti nós nada somos. Usa-nos, ó Pai, capacita-nos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, e o profeta de hoje, quem é ele? Quem é ele? Crianças, professores, te agradeço o seu joinha, o seu like, por você estar aqui conosco, por seu comentário. Sua vida é preciosa, sua vida foi comprada por um preço muito alto pelo sangue de Jesus. Então que Deus te abençoe, siga em frente. O profeta de hoje vai nos trazer exemplo de coragem, de dedicação, de ânimo. Ageu, o profeta do templo. Olha só, e como assim? Nesse caso, os judeus já tinham sido levados cativos para outra terra. Já tinham passado mais de 70 anos, ou melhor, 70 anos, né? A gente fala aproximadamente. E já tinham retornado para Jerusalém, para Israel. E agora, o desafio. Reconstruíram os muros, estavam lutando pelo melhor da cidade. O templo estava destruído. As portas queimadas a fogo, não só do templo, mas também da cidade. Esse povo passou 70 anos em terra estranha. Aqui ficaram os mais idosos, os mais com dificuldade. Mas agora a gente vê que Ageu nasce provavelmente no cativeiro, mas ele tem o coração, uma chama ardente pela sua pátria, pela sua nação, pelo seu Deus, pelo seu povo, por aquilo que ele foi aprendido de vossos pais. E isso precisava ser reconstruído. E eles voltam, e eles estão ali. Mas houve um tempo que nós vamos ler aqui na nossa revista, que os judeus estavam desanimados, porque a reconstrução do templo estava parada. Puxa, uma inércia. Estavam quietos, estavam parados. Mas de uma coisa, Ageu adverte eles. Ageu, um profeta do Senhor. Não se fala muito da sua vida pessoal, mas se fala que ele era um homem cheio da graça de Deus, que renova o povo. O livro de Ageu só tem 2 capítulos. Sim, capítulo 1 e capítulo número 2. Mas nós vemos aqui, ó, Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo, porque o templo tinha começado a sua reconstrução, mas pararam, talvez por ataque dos inimigos e desânimo. Mas o Senhor quer de nós ânimo, quer de nós coragem, quer de nós força e vigor que Ele nos dá.
Aqui nos diz que ele profetiza depois que eles tinham retornado do cativeiro. E Ageu é chamado nesses 2 capítulos de o profeta por 3 vezes. O profeta do renovo, o profeta do templo restaurado. E uma vez ele é chamado de mensageiro do Senhor. E esse homem, então, reanima o povo. Aqui nos diz, olha, os judeus estavam desanimados. Na lição, professores, excelente lição da CPAD. Diz-nos aqui, a reconstrução do templo estava parada. Nenhum profeta apareceu naquele momento tão difícil da história do povo de Israel. Um desânimo, um paradeiro total com relação às coisas de Deus, ao cuidado com a obra do Senhor. E será que conosco está diferente? Ou está mais ou menos parecido com isso? Olha só. As pessoas esperavam uma revelação divina e por isso estavam acomodadas, estavam na sua zona de conforto. Eles buscavam apenas o próprio conforto. Sabe do que eles estavam cuidando? Professores, crianças, eles estavam cuidando das suas casas. As suas casas estavam bem caprichadas, estavam totalmente bonitas, de aparência, confortável, isso sim eles cuidavam. E será que hoje nós não estamos preocupados ou dando mais ênfase, mais dedicação às coisas terrenas? As coisas dessa terra, a nossa casa que nós moramos, é claro, não é para deixar de qualquer maneira, mas não é para fazer ela de primeiro, ela o primeiro lugar, ela o tudo, porque nós precisamos servir ao nosso Senhor, ter tempo para Ele, cuidar da obra dEle. O templo está parado, o povo está acomodado, o templo está destruído. Temos visuais na lição, professores. Olha o templo destruído. Olha o povo ao redor desanimado. Olha Ageu pregando para eles, trazendo uma mensagem de ânimo, de coragem. E Ageu usou a condição que se encontrava, relacionando com a nossa vida espiritual. Se compararmos o nosso interior com o nosso exterior, como está? Porque, afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O meu coração é uma casinha e nela mora o Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templo sujo, em templo desdeixado. E como fazer? Ter a nossa casa pura? Santificação? É isso que precisamos. O profeta comparou a falta de dedicação com a casa do Senhor ao relacionamento deles com Deus. Isso. Assim como o templo se encontrava destruído, abandonado, inacabado, a vida espiritual precisava de uma reconstrução, de um renovo, de um ânimo, que isso só o Senhor pode dar para nós. Ê, maravilha! O profeta sentiu tristeza ao ver o estado daquele povo que estava precisando restaurar de baixo para cima, de dentro para fora, uma restauração verdadeira, saudável com Deus. Então o Senhor usou o profeta para alertar esse povo que eles não poderiam ficar daquela forma. A missão que Deus confiou a Ageu foi muito importante, despertar a mente, a consciência do povo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que possamos fazer algo para o Senhor, cuidar da obra do Senhor, cuidar do templo em que Ele habita aqui na terra, a igreja e o nosso corpo. Aleluia!
estimular o ânimo para esse povo, para muitos de nossos irmãos que estão parados, que estão desanimados, que estão na zona de conforto, que estão confortável, tem tudo que precisa, está tudo tranquilo. Mas o Senhor Jesus breve voltará. Precisamos estar fazendo algo para Ele e pregando a palavra dEle, enquanto há tempo. Somente uma renovação espiritual para despertar a nação, a cada um de nós, poderia resultar em bênçãos surpreendentes. O mesmo acontece conosco, se quisermos ter uma vida abençoada. Aí nós vemos o povo agora animado. O povo, a mensagem reforça esses hábitos diários de comunhão com Deus, oração, buscar a presença do Senhor, meditar na sua palavra, cuidar de tudo que o Senhor nos deu aqui na terra, mas buscar primeiro o reino de Deus, o bem-estar com Deus. Essa é uma ponte de vida saudável. O profeta foi usado com autoridade, com graça, por Deus, levando essa mensagem. Ele diz: minha é a prata, Deus, e meu é o ouro. Ah, o Senhor tem bênção para a nossa vida quando nós abrimos o coração para Ele. E no capítulo 2 vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a glória do segundo templo, porque aí o povo anima, o povo ouve a mensagem, acata a mensagem e vão reconstruir o templo. Olha só, pessoal, a reconstrução leva alguma coisa, professor, isso ajuda. Eu trouxe aqui o templo que eu consegui fazer, simples, dá para mostrar aí, meu câmera, é um pouquinho grande, vê aí as portas do templo, olha só, aquele grande e oponente templo que foi construído, o povo com alegria, com ânimo, um reavivamento espiritual, e o Senhor usando Ageu e dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a glória do Senhor desceu naquele lugar e aquele povo foi renovado. Olha só, e a bênção do Senhor desce sobre aquele povo. Oh, que maravilha! Como o Senhor ouve, como o Senhor atende quando nós nos prostramos até Ele. O Memorizando nos diz, professores, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita ou vive dentro de vocês. Você sabia que os cerca de 50 mil judeus retornaram para Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué? Foi aí que eles conseguem reconstruir o templo de Deus. No segundo ano do retorno, os alicerces do templo foi lançado. Porém, a obra ficou parada 15, 16 anos. O profeta Ageu foi usado por Deus para encorajar o povo, para recomeçar a obra. E a obra foi recomeçada, como vocês viram agora, coisa simples, tá bom, professores? Feito de papelão, mas leva algo que chama a atenção dos seus alunos. E diz a eles: a glória do Senhor quer ser maior na nossa vida, a grandeza de Deus e o poder de Deus, que Ele cresça e que a gente possa diminuir. Meditando hoje no Salmo de número 84, que coisa linda! A Deus toda a glória. Diz-nos aqui: quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Quer dizer, desejo estar na tua casa, desejo estar na tua morada, no teu templo. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E no versículo 10 ele diz: porque vale mais
mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000 dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Que maravilha! Olha só, preferiria estar um dia na porta da casa do Senhor do que em outras partes 1000. Por quê? Porque aqui tem a glória do Senhor, porque aqui tem a presença do Senhor. Então renove a sua vida. Não deixa para servir ao Senhor só quando a luta vir, só quando a dificuldade vir, mas sirva ao Senhor em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor estará conosco, em cada momento, em cada dia, em cada passo que nós demos, e que o nosso templo, a nossa vida possa estar renovada, para que a glória do Senhor possa estar limpo, puro, purificado de pecado, de coisas ruins, daquilo que desagrada a Deus, de falsidade, e que nós possamos estar puros, templo renovado, e a glória do Senhor descerá sobre nós, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque vocês lembram que Salomão edificou o templo e a glória do Senhor desceu naquele lugar, e foi lindo aquela festa, e ali os judeus corriam para buscar ao Senhor, porque Salomão diz: aquele que estiver em dificuldade, aquele que for estrangeiro, aquele que estiver doente, aquele que estiver com problema, que venha até o templo, ó Deus, que quando ele vier e buscar e te clamar e te pedir, ó Deus, aleluia, que o Senhor há de responder, abrir as portas do céu e responder. E assim é a igreja do Senhor, assim é o templo do Senhor. Ali nós temos comunhão, ali nós somos unidade, ali nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, os membros um dos outros. Então que tenhamos essa sede de estar no templo, na casa do Senhor, adorando ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Queridos professores, faz aí alguma dinâmica. A minha revista caiu aqui, eu vou pegar e já estou voltando, tá bom? Temos aqui a sala do professor, distribuir papel A4, papel sulfite, né, para os alunos registrarem informações. Olha só, explique que cada lição concluída é representada no plano como um estado de federação. Isso daqui é o estado que representa cada lição, mas aqui nos diz nessa sala do professor para você deixar eles registrarem uma lista de prioridades. Ah, isso! Seja na escola, na casa ou no templo, na igreja do Senhor. Em seguida, explique que de igual forma, devemos dedicar um pouco do nosso tempo com exclusividade para Deus, pois a nossa alma precisa sempre estar em comunicação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe eles registrarem. Isso é legal, isso chama atenção para que nós tenhamos o nosso tempo também para ir no templo adorar ao Senhor. Sabemos que somos casa aonde a habitação do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, professor. Que você tenha aí uma excelente aula. Usa aí alguns corinhos, alguns versículos. Aquele é corinho que eu quero dizer, né? Música. Para cantar com eles. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. E outros hinos, o hino da glória da segunda casa será maior que a da primeira, e o que você achar melhor. Mas tenha uma excelente aula. Quero mandar o meu abraço carinhoso para
todas as professoras que estão aqui conosco, deste Brasil e até fora dele, professores, crianças, tios e tias, como queira, desenvolvendo a obra do Senhor. E a glória do Senhor desce sobre ti e os seus alunos, que vocês saiam desta aula renovado, que não seja apenas um momento de estudar, mas é um momento de estudar algo especial, algo que tem vida, algo que transforma, que regenera e que liberta. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.